Isso aí faz a gente refletir sobre a urna eletrônica, né, cara? Urna eletrônica? Ué. Urna eletrônica, Ah, será é. que realmente é seguro, Vixe, né, cara, velho? esse é um assunto polêmico, cara. Porque, você vê, tem inúmeras possibilidades de ataque. A Tudo gente é não... possível. Todo sistema eletrônico é passível de algum ataque, né? Mas a urna Cara, parece que ela não é conectada, né? Ela é um a, trem a urna ela individual. não tem conexão. Ela, quando você faz um programa de computador, você codifica esse programa. Ele gera um código binário. Esse código binário, ele tá montado, é um pacote. Quando você gerou esse pacote, o que você faz? Você vai lá e gera um código de autenticação daquilo ali. Um código único. Aquele código, aquele pacote, ele gerou um código, um hash do tamanho X. Ponto. Qualquer alteração mínima nesse código, se você entrar lá e alterar um 0 por um 1, alterar qualquer coisa, esse hash vai mudar. Então, ou seja, a equipe de desenvolvimento desenvolveu o software, foi lá e tirou o hash. Beleza. Para alguém fraudar esse software, depois que a equipe de desenvolvimento fez, esse hash vai alterar. Quando você botar na urna esse programa e tirar a leitura dele, o hash não vai bater com o hash original do software. Está fraudado. Você já sabe naquela hora. Tá. É. Se você quiser fraudar uma eleição pela urna eletrônica, tem que fraudar o software. No desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento tem que colocar um mecanismo para fraudar. O meu trabalho do mestrado, ele era a aplicação de uma técnica chamada engenharia reversa. Engenharia reversa é você pegar um software que está compilado, que está esse pacote, e desconstruir ele para examinar a estrutura interna desse software. Eu fiz um trabalho em cima de máquina caça-níquel. O objetivo do meu trabalho era identificar, porque esse código ele estava um bloco, né? Ele tava, era um pacote. Ninguém sabia o código da máquina caça-níquel como era. E existia uma discussão na época sobre se era jogo de azar, se não era e tal. E para ser jogo de azar, o que eu precisava caracterizar? Se era uma questão de sorte. Quando você vai lá, aperta um botão, se aquilo roda aleatoriamente e sai um resultado. Se é aleatoriamente, é jogo de azar. Entra em contravenção penal. Beleza. Fui, fiz esse trabalho, identifiquei que não só era contravenção penal, como existia uma fraude. Por quê? Porque a máquina tinha elementos de ajuste. Você podia ajustar, falar assim, ó, antes de você sorteia um valor, se esse valor pagar o prêmio, certifica primeiro se o valor armazenado na máquina é suficiente para dar lucro para a empresa. Se não, não paga o prêmio. Ou seja, precisa de muita gente jogando e perdendo antes de se pagar um prêmio na máquina. Então existia esse fator de ajuste. Na máquina caça-níquel, se você faz isso, se a empresa de desenvolvimento, na urna eletrônica, se a empresa de desenvolvimento coloca algum elemento de ajuste desse, seria facilmente descoberto. Para evitar essa desconfiança, o que o TSE faz? Convoca inúmeros hackers, peritos, todo mundo que tenha interesse em participar e tenha capacidade para isso, se inscreve e eles colocam lá num dia de teste, entregam a urna eletrônica, o código compilado, entrega acho que o código escrito não, porque daí são elementos internos do código, mas para que eles tentem verificar a fraude. E até hoje ninguém identificou. Identificaram algumas vulnerabilidades, e aí vulnerabilidades era, por exemplo, o cara colocava lá um sistema para tentar identificar em quem um eleitor votou, entendeu? Isso é uma vulnerabilidade. Isso não tem nada a ver com adulterar o resultado de uma eleição, entendeu? Então, eu como sou da área, principalmente da questão de segurança da informação, que é o meu mestrado, eu fiz o mestrado em segurança da informação. Tive aula com um dos caras que esteve envolvido no projeto de urna eletrônica, um holandês, o Jeroen, e, cara, acredito na segurança da urna mesmo. Não tenho preocupação com isso. Por quê?
Porque eu entendo que qualquer fraude praticada, ela é facilmente descoberta. Facilmente descoberta. E aí o pessoal fala sobre o voto impresso. Cara, se você desconfia da segurança, seria possível também você fraudar no voto impresso, entendeu? A urna poderia registrar um valor e emitir um comprovante com outro voto. Então você vota no candidato A, ele mostra para você o candidato A no comprovante, mas quando ele registra no banco de dados, ele registra o candidato B. Entendeu? Então você não tem como garantir. Aquele comprovante não vai. A não ser que você faça o quê? Depois da votação, você pegue todos os comprovantes, pegue a urna e confira cada um dos votos. Os comprovantes batem com os votos, aí a gente vota aquela situação do voto manual. A gente não precisaria mais da urna eletrônica. Se toda vez eu vou terminar a eleição, ter que conferir os valores que estão na urna com cada um dos bilhetinhos que ele emitiu, é a mesma coisa de eu pegar o voto escrito na cédula e conferir um por um, né? Mas esse assunto não adianta. Quem desconfia, desconfia. Quem confia, confia. Né? Mas, do ponto de vista tecnológico, é possível você fraudar uma urna, mas é muito mais possível você identificar essa fraude, caso alguém vá lá e adultere isso depois da urna lacrada, antes de iniciar a votação, coloque um vírus nessa urna, né? Porque toda a estrutura de hardware dela, toda a parte a parte física dela, a parte eletrônica dela, é feita para não aceitar, por exemplo, nenhum outro dispositivo conectado. Só quem pode ser conectado é aquele token que está ali, que tem uma assinatura, e vai alimentar com o software da eleição, né? Que a urna é tipo um caixa eletrônico. É um caixa eletrônico e você está alimentando ele com um programa específico. Rapaz, o pessoal tá perguntando sobre o concurso da Politec, né? Mas antes disso eu queria que você esclarecesse o seguinte: um cara igual você, que é da área de sistema de informação, na Politec de Rondônia, vai trabalhar só com isso no interior do estado?